Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do canal Empreenda Saudável. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas questões, né, que chegam, algumas dúvidas que chegam aqui para mim quando eu abro as minhas caixinhas de perguntas, né? E uma delas é: não sei como começar. Então vem comigo que eu vou te esclarecer esses pontos, vou esclarecer essas dúvidas para você e a gente vai bater esse papo bem gostoso na manhã de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprenda Mais Negócios e falaremos sobre vários assuntos aqui relacionados à venda de comida congelada, venda de comida saudável, como começar o seu negócio trabalhando de dentro de casa. Então, trazer essa possibilidade aí para você que busca, né, uma liberdade financeira, eu acho que é assim que a gente pode chamar. Então, você que, né, pensa, eu não sei mais o que fazer, então bora fazer essa comida bem gostosa, de uma forma saudável, colocando muito amor naquilo que você faz, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso para você vender aí para as pessoas que você conhece. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cassulo, aqui do canal Empreenda Saudável, eu sou nutricionista e sócia da Naturale Marmitaria, né? É a minha empresa, é através dela que eu comecei junto com a Marília a estruturar. A gente tinha, tanto eu quanto a Marília, né, que é a minha parceira aqui de projeto, a gente tinha bastante dúvidas, né, de como tocar uma empresa, sobre parte de marketing, de finanças, então a gente tinha bastante dúvidas. Quando a gente resolveu fazer um curso de gestão, a gente se conheceu, e aí foi através desse curso que a gente se conectou. E como a gente era as menores empresas que tinham ali no curso, a gente começou a conversar, né? A gente se encontrava de vez em quando para poder uma ajudar a outra. Então, o mais engraçado dessa história toda é que a gente se conectou muito pelas dificuldades. Então, o que eu conseguia fazer, já tinha colocado em prática na minha empresa, era a maior dificuldade dela, e vice-versa. Então, a gente desenvolveu, né, toda uma ferramenta para a gente colocar as nossas empresas no eixo. Hoje, tanto a Naturale quanto o Pastifício Cipolletti, que é a empresa da Má, estão muito bem. A gente tem aí os nossos funcionários tocando, mas a gente começou pequenininho também. E quando a gente começou dentro de casa. Eu fiz o meu projeto com a minha mãe e ela começou sozinha, né? Dentro do apartamento que ela tinha. Então ela começou, ela foi até mais, eu falo que ela foi mais corajosa por conta disso, dela ter começado sozinha, e eu tive o apoio da minha mãe, até porque eu trabalhava, né, no hospital, eu tinha um outro trabalho, então ela largou tudo para realmente fazer isso. Eu larguei tudo depois, um tempo depois, quando a empresa já estava um pouquinho mais estruturada. Bom, então contei um pouquinho da nossa história aqui para vocês verem que a gente não começou desse tamanho que a gente está hoje, mas a gente gosta de mostrar aonde a gente chegou para vocês verem que realmente, se vocês se dedicarem, se vocês colocarem em prática os conhecimentos que vocês vão adquirindo, né, buscando informações, estudando, é possível sim de chegar, né, a uma empresa aí com um faturamento bacana, uma empresa bem estruturada. Então eu gosto de contar para vocês essa história, para vocês conhecerem um pouquinho de como a gente trilhou tudo isso. Hoje eu já, né, preparei aqui um tema bacana para a gente discutir, então eu quero falar um pouco para vocês sobre justamente esse passo, que é começar, né, do zero, né? Então, eu acho que podemos pensar assim, como começar do zero? E é justamente esse ponto que eu queria falar para vocês. Eu acho que, assim, primeiro, a gente tem que pensar nos principais desafios que a gente tem, tá? Mas não deixar o nosso medo bloquear. Eu acho que o mais importante de tudo é isso. Quando eu volto lá atrás para minha história, quando tudo começou, foi muito isso. Eu queria muito ter o meu negócio próprio,
mas eu trabalhava num hospital, era funcionária pública, tinha uma carreira em crescimento, né? Estava terminando ali o meu mestrado, mas eu fiz tanta coisa bacana, tanta coisa gostosa, mas eu olhava para mim e falava que talvez aquilo não era o suficiente. Então eu queria, de alguma forma, e eu não sabia como, poder ajudar as pessoas, poder levar um pouco do conforto para as pessoas. E naquela época, né, mesmo trabalhando no hospital, tendo terminado ali o meu mestrado, eu fiz uma pós em gastronomia funcional, porque eu sabia que tinha alguma coisa relacionada com comida que eu tinha que desenvolver. E como na faculdade de nutrição a gente não tem essas bases da cozinha, então eu queria muito aprender um pouquinho mais das bases para poder colocar isso mais na minha rotina dos atendimentos dos meus pacientes. E foi assim que a coisa começou a nascer, sabe? Eu acho que a gente é direcionado para aquilo que a gente tem que fazer de fato. Às vezes as pessoas não acreditam, mas eu acredito muito nessa energia do universo, acredito muito na fé em Deus. Eu acho que respeito cada religião, cada conhecimento de vocês, mas eu acho que é um pouquinho disso. A gente tem que se apegar àquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem vontade de fazer. E eu acreditei muito nisso e fui me aperfeiçoando. Então, quando eu fazia os atendimentos dos meus pacientes, eles falavam assim para mim: ai, Fernanda, é muito difícil essa rotina de alimentação saudável. É por isso que as pessoas não gostam de passar com o nutricionista, porque o Nutri ele passa uma dieta que às vezes acaba sendo difícil de você fazer, por mais que tenha uma rotina que a gente tenta entender como que, por exemplo, o nutricionista, quando eu fazia o atendimento, eu atendia o meu paciente e eu tentava colocar na alimentação dele o que ele já tinha de rotina, então eu fazia os ajustes, o que estava certo eu procurava manter e o que estava errado era o que a gente fazia de mudança. Mas mesmo assim, as pessoas sempre têm muita dificuldade em aceitar o novo. E aí foi quando eu pensei, né, que eu queria começar a fazer justamente isso e oferecer para os meus pacientes. Então eu conversei com a minha mãe, no começo ela não quis, enfim. Já contei um pouquinho dessa história para vocês. E aí, quando a gente começou a fazer as nossas marmitas e oferecer, eu comecei a oferecer para esse público, que nesse momento eram as pessoas que poderiam comprar o meu produto. Né? Então, era para alguns pacientes, para os meus colegas de trabalho, para os médicos residentes que trabalhavam lá no mesmo hospital que eram pessoas que vinham de fora, moravam sozinhas ou moravam com colegas, então realmente não faziam muito plantão, então realmente não tinham tempo para fazer a sua própria comida, né? Então foi assim que a gente foi ganhando proporção naquilo que a gente estava desenvolvendo. E aí a gente começou a fazer essas marmitas, as pessoas começaram a gostar bastante e essas pessoas começaram a indicar para outras pessoas. Então eu comecei a divulgar de uma forma muito simples, porque até então eu também não sabia fazer isso. E lá atrás, quando eu comecei, não tinha ainda o WhatsApp, estava começando o WhatsApp, então não era tão forte essa questão de divulgação. Instagram também era uma coisa que a gente só postava foto, ainda não tinha essa parte mais de mostrar a sua rotina, mostrar mais o dia a dia, vender algum tipo de produto. Então, foi bem o início de tudo isso quando eu comecei. E aí, o que a gente fazia? Eu tinha uma tabela, eu ainda não tinha meu site, eu tinha uma tabela simples no Excel, eu mandava essa tabela para as pessoas escolhiam, me mandavam através do e-mail ou naquelas mensagens ou até mesmo ligação. A gente fechava muito pedido por ligação também. Então a gente começou de uma forma muito simples. E aí as pessoas foram indicando de umas para as outras e foi quando a gente começou a ganhar, né, essa proporção e pensar em reajustar como seria. Então, nesse momento ainda, tanto eu quanto a minha mãe, a gente trabalhava na cozinha da nossa casa. Só que às vezes ficava confuso, porque gás, por exemplo, né? Ela e meu pai, eles sempre tiveram uma rotina de cozinhar bastante em casa. Meu pai e meu irmão sempre gostaram de comer comida fresca, então
tinha essa questão deles quererem, né, aquela comidinha deles ali à noite, que era no jantar e tudo mais. E quando a gente começou, a gente tinha que diferenciar. Então, aí eu entrei, né, com aquele conhecimento da minha faculdade de nutrição, de fazer essa separação, que era de casa, o que era da empresa, e foi aí que eu fui começar a estudar e entender que a gente não podia misturar as coisas. Eu tinha um pouco dessa noção, no começo a gente, né, foi fazendo de uma forma mais superficial até a gente entender que eu precisava colocar tudo no papel, para colocar. Quando eu falo tudo no papel, gente, é em relação à anotação para preço. Então, assim, eu podia comer aquela comida que a gente fez no dia, só que eu tinha que anotar. E aí, assim, a gente fez algumas semanas sem essa anotação, mas aí eu vi que faltavam informações. Então, foi aí que eu fui buscar, né, alguns cursos para entender um pouco de ficha técnica, de custo do produto, o que é de casa, o que é da empresa, fazer um pouquinho dessa separação. Aí foi quando as coisas começaram a fluir um pouco melhor, porque aí a gente já tinha testado, eu já tinha tirado algumas fotos, né? A gente estava montando ali um catálogo um pouco mais preparado, já estava desenvolvendo a nossa marca. Aí eu fui estudar e eu fui começar a fazer isso. Então, por isso que eu falo para vocês, quando vocês começam, começa dentro de casa, sim, começa fazendo o que você já faz na sua rotina, mas anotem, já tenham esse princípio e essa educação de começar fazendo, anotando, porque só assim você começa da forma certa e não fica tanto tempo, demora tanto tempo até começar a fazer a sua precificação correta, tá? Mas, de qualquer forma, quando você começa, você precisa sim fazer toda essa anotação e fazer a sua ficha técnica, porque a ficha técnica ela é a padronização do seu produto, né? Então, além de você usar ela para depois precificar, ela vai padronizar. Então, por exemplo, quando você vê que é isso mesmo que você vai querer fazer e você entender que você está vendendo bem, vai precisar de alguém te ajudando, você vai precisar dessa ficha técnica. Por quê? Porque a pessoa que vai vir de fora, seja um parente, seja um amigo, seja sua vizinha, ela vai precisar seguir aquela mesma rotina e aquela mesma quantidade dos ingredientes, o passo a passo que você executava. Porque muitas vezes o cliente ele só volta quando ele gosta do seu produto. Então, quando você passa essa identidade para o seu produto, do seu sabor, sempre o cliente ele volta por conta disso, né? Da facilidade, do sabor que ele gostou. Então, por isso que é importante você fazer a ficha técnica, tá? Lá atrás eu não tinha esse conhecimento. Então, por isso que muitas vezes eu até falo com a Marília, né? Ela fala, nossa, você começou sem fazer ficha. Eu falei, pois é. E ela já sempre foi muito para o outro lado, né? De fazer certinho, porque ela veio de uma faculdade de gastronomia e também da administração. Então, ela tinha essa visão que eu não tinha. Eu tinha muito mais a questão do cuidado, o controle da temperatura, o não deixar o alimento exposto, de montar rapidinho e já guardar. E ela já tinha mais esse conhecimento mais técnico, de desenvolver a ficha técnica. Então, por isso que eu falo que as nossas informações e os nossos conhecimentos, eles se encaixaram. E aí a gente conseguiu montar, né, todo esse material, esse conteúdo que a gente passa aqui para vocês, que acaba sendo bem completo, porque a gente juntou os dois lados. E também, quando a gente pensou em montar, né, o nosso método para depois colocar em prática, para depois trazer esse método para dentro do nosso curso. Então, foi assim que tudo acabou nascendo. E quando eu falo da questão dessa padronização, então você precisa fazer as anotações. Gente, é como se fosse você pegar uma receita na internet. Você precisa colocar os ingredientes que você usa, a quantidade desses ingredientes que você usa e o passo a passo. Não é assim que a gente vê as receitas? Só que quando a gente pensa na ficha técnica, a ficha ela vai precisar de mais algumas informações. Então, qual o peso, né, que você está usando? Não é mais medida caseira, mas sim peso, para você conseguir transformar aquele
aquele peso que você, por exemplo, você está usando ali 200 gramas de arroz para fazer um prato X. Então, ou, por exemplo, uma caneca de arroz que dá os 200 gramas. Então, se eu pegar uma caneca de arroz, eu não sei quanto tem. Agora, se eu tiver a minha balancinha e conseguir pesar esse arroz, eu vou saber que eu usei 200 gramas do arroz. E aí, eu consigo chegar no custo do meu prato, tá? Então, é assim que nasce a nossa ficha técnica e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente também. Hoje eu estou fazendo um resumão de passos que vocês me perguntam, de passos que eu acho que é importante vocês conhecerem, porque a gente vai entrar numa rotina que vão ser uma sequência de aulas. E aí, nessas semanas, a gente vai conversar um pouco sobre esses outros aspectos, tá bom? Bom, então, quando eu falo, né, que você usando essa ficha, você consegue fazer esse direcionamento e ter o prato aí de forma mais bem estruturada, é justamente por isso, que é para você começar, tá? Então, assim, indiretamente, se você já faz a comida para sua família, indiretamente você já produz aí a sua comida. E aí tá muito mais fácil para você aumentar um pouco a quantidade e você conseguir colocar isso nas embalagens para fazer a técnica do congelamento, tá? Então, se você que tá aí desse lado gosta de cozinhar, tem um pouco dessa rotina, então começa a pensar nesse aumento dessa produção e pensar realmente numa produção e não só a execução e só fazer ali o jantar para sua família, tá? Gente, viu como é simples, né? Para você começar a fazer as marmitas para vender. Quando a gente já tem essa rotina e a gente gosta daquilo que a gente faz, então a gente consegue colocar isso numa prática de uma forma um pouco mais simples, tá? Perdoe. Agora, quando você faz por obrigação, eu aconselho que você não faça. Porque a obrigação, você não coloca amor. Você acaba fazendo aquilo porque você precisa economizar dinheiro. Enfim, a gente precisa fazer porque a gente gosta e não só porque a gente precisa. Eu acho que tem que juntar as duas coisas, o gostar e o precisar. Quando a gente gosta e a gente precisa, isso faz a gente crescer e faz a gente alcançar os nossos sonhos. Agora, se você não gosta daquilo que você está fazendo, né? Você faz por obrigação, então é melhor você pensar em alguma outra coisa que você gosta de fazer para você executar. Por exemplo, tem gente que não gosta de fazer comida, mas adora fazer doce. Tem gente que não gosta de chegar perto da cozinha, mas gosta de fazer um artesanato. Então, antes de qualquer coisa, eu não quero que você venha para cá participar junto com a gente de toda essa construção e esse crescimento, se você não ama aquilo que você faz, porque você vai ficar insatisfeita e você não vai conseguir aproveitar o melhor, extrair o melhor que a gente passa aqui para vocês, tá? Então, sigam sim o nosso canal, acompanhem a gente, mas eu acredito que você precisa pensar realmente se é isso que você quer. E se você ama cozinhar, você gosta, né, de preparar comida aí para sua família e tudo mais, então continue com a gente, porque você vai ser muito. Não que quem não goste não vai ser bem-vinda, todos serão bem-vindos, mas é aquilo, quando a gente faz com amor, eu acho que a coisa fica mais gostosa e mais leve de você trabalhar, porque é óbvio que tem dificuldades no dia a dia. Então, se você não gosta de fazer e começa a encontrar um monte de dificuldade, você não consegue continuar, tá? Então, faça realmente por amor aquilo que, né, você gosta, que você acredita, né? Porque não adianta também a gente fazer por fazer e não acreditar naquilo que você está fazendo. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar naquilo que você está entregando e apresentando aí para o seu cliente. E aí, você fez, né? Depois colocou lá nas nossas marmitas, ó. Você fez a sua comida, colocou lá nas suas marmitas, tirou um monte de foto legal. O que você precisa fazer? Guardar, né, essa comida. Você vai congelar, descongelar, né? Então, você vai congelar e vai simular uma situação. Ah, faz de conta que é um cliente seu que comprou. Então, você vai pegar uma marmita, vai descongelar. Aí eu indico que você faça o descongelamento de duas formas.
na geladeira, porque são pessoas que levam para o trabalho, né? Então fazem o descongelamento aí de forma natural, e você pode também fazer o descongelamento direto no micro-ondas. E aí você vai comer essa marmita, você vai provar essa marmita. Para quê? Para você entender como que esse alimento está chegando para o seu cliente, tá? Então é importante que você deguste, né? Que você coma essa marmita, que você faça essa prova para você entender o sabor, para você entender a textura, para você entender o cheiro, né, daquela comida que o seu cliente está recebendo aí, tá? Então eu recomendo fortemente que você faça esse passo a passo antes de começar a vender. Aí fez tudo isso, faz uma avaliaçãozinha, viu que deu certo? Ai, não preciso mudar nada. Então, tá aprovado um prato, né, que você desenvolveu. Então, você já tem a ficha técnica, que você fez a anotação da sua receita, você já fez a foto, você já degustou, então você tem um prato pronto que você pode fazer novamente depois para poder vender, tá? Então, pense nessa forma, nessa estrutura, porque se a gente pensar assim, é óbvio que você precisa, às vezes, de um ingrediente ou outro, precisa comprar uma marmita, a embalagem, né? Um pacotinho aí de marmitas, precisa comprar uma balancinha para você começar a pesar esses produtos, mas não é nada caríssimo. E aí, com isso, com os ingredientes que você tem em mãos, a embalagem e a etiqueta, você pode comprar uma etiqueta simples e fazer à mão mesmo, depois a gente vai desenvolvendo melhor essas etiquetas. E a balancinha para você pesar os seus ingredientes, você já está começando. Então, é isso que você precisa de fato para você começar. É o mínimo, tá? Esse é o mínimo de produtos que você precisa. E, claro, coisas que você já tem na sua casa, que é o seu fogão, a sua geladeira com o seu congelador ou freezer, as panelas, os utensílios, os potes para você transferir da panela para o pote até fazer a montagem das marmitas, tá? Então, esse passo a passo depois a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Mas eu quis mostrar aqui que para você começar do zero, é isso que você precisa, tá? E quando você tem essa oportunidade, que é muito importante, né? Que você consegue montar essas marmitas, degustou, o marido comeu, os filhos comeram, a vizinha comeu, enfim, pessoas próximas de você também provaram essa marmita e deram um feedback, um retorno positivo, uma avaliação positiva. Então, acredito que você está pronta para começar, tá? Você não começou ainda? Então, bora, gente. Bora fazer esses testes. Bora começar, né? Pensa em que tipo de cardápio que você quer trabalhar. A gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de cardápio, tá? Bora colocar essa prática que você já faz aí para dentro da marmita. Então, é assim que a gente começa de verdade, tá? E é assim mesmo. Mesmo que você não seja dona de casa, tenha uma outra profissão, mas quer ter uma renda extra, gosta de cozinhar, você pode fazer isso, tá? E você consegue se organizar através, né, desse conhecimento que a gente passa aqui para vocês. Tem medo de não dar conta? Eu também tinha muito medo de não dar conta. E hoje a gente tem essa estrutura toda. Minha mãe, então, nem se fala. Minha mãe era mais medrosa do que eu. E eu, né, puxava ela, não, vamos que dá, eu te ajudo, e a gente vai conseguir, a gente vai conquistar, a gente vai fazer. E a gente foi devagar, a gente foi sem precisar de muita coisa, sem dívida. Então, hoje, se eu precisar fechar minha empresa, vai ser de uma forma tranquila, porque tá tudo muito bem encaminhado, tá? Então, eu posso te ajudar. Eu também já fui como você, de ter medo, ter insegurança. Ai, o que as pessoas vão achar da comida? Ai, será que tá certo o cardápio? Será que vai dar certo elas, né, descongelarem, comerem tudo direitinho? Como que é essa marmita? Então, eu já fui como você.
Eu já tive muitos medos, eu tenho até hoje meus medos, mas a gente tem que passar por cima de tudo isso, deixar de lado para que a gente possa conquistar a nossa liberdade financeira. E quando eu falo de liberdade financeira, é você ter aí um dinheiro para conseguir fazer coisas que você gosta, né? Fazer o cabelo, fazer uma unha, comprar uma roupa sem se preocupar que vai faltar dinheiro para pagar uma determinada conta. Então, quando a gente fala de liberdade financeira, é isso, gente. E você pode conquistar trabalhando da sua casa, né? Do conforto da sua casa com a sua família, sem precisar pegar uma condução, sem demorar para chegar no seu trabalho. Tá? Então, quando a gente fala dessa possibilidade, é justamente isso. Tem muita gente aí falando que trabalhar com marmita não dá dinheiro, que o retorno é pequeno, que é mais fácil você ir para a casa da pessoa trabalhar como personal chefe. Mas, gente, quanta gente não tem vergonha de se expor, tá ali na casa de uma pessoa, ali você vai ter os utensílios que você não conhece, você pode, de repente, queimar algum alimento porque você não conhece, né, o tempo de fogo e tudo mais. Então, tome esse cuidado e eu recomendo, né, eu sou o exemplo disso, a Marília também, de que a gente trabalhar começando de casa, eu acho que é o melhor caminho e que sim, te dá um bom retorno financeiro aí no final do mês, né? A gente tem uma proposta bem interessante para mostrar esse resultado para vocês. Na semana ali da jornada, a gente vai mostrar, a gente vai fazer esse cálculo junto com vocês, para que vocês entendam um pouco de como dar um resultado bacana, tá? Então, não desanime e sim, deixe esse medo de lado e comece, porque se você não começar, se você não deixar a preguicinha ali de lado, você nunca vai ter essa liberdade financeira que a gente tanto fala para vocês, tá bom? A forma mais errada de você começar é sem ter nenhum conhecimento, fazendo aleatório, fazendo de qualquer jeito. Quando a gente pensa em oferecer o nosso produto para alguém, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento, tá? Então, na montagem da marmita, na combinação dos alimentos, o que é cada tipo de prato. Eu já vi muita gente falando que vende comida low carb, mas não é low carb. Quando eu vou ver a composição do prato, tem carboidrato. Eu já vi muita gente falando que eu vendo comida fitness, mas tem ali fritura, tem alimentos calóricos dentro de uma marmita, enfim. Você precisa ter esse conhecimento para que você não venda o seu produto de forma errada e isso traga algum prejuízo indiretamente para a saúde do seu cliente, né? Então, isso é importante que você aprenda também. E nada mais do que aprender, né, com quem conhece, com quem já passou por tudo isso, para você conquistar mais rápido aí os clientes para você vender suas marmitas de forma segura. Além disso, né, o que você precisa? Eu já falei, os ingredientes que você tem aí na sua casa, ou se você não tiver algum alimento extra, né, das embalagens e uma balança, é isso que você precisa. E também as coisas, como eu já falei, o fogão, a geladeira, as panelas e os utensílios que você tem aí na sua casa. Gente, eu sei que dá medo, eu sei que dá aquele friozinho na barriga, medo de ninguém te apoiar, mas começa assim mesmo, tenta se organizar de uma forma tranquila para você conquistar seus resultados, tá? Então, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Contar um pouquinho desse percurso todo que a gente está construindo aqui juntos. E nessa jornada, né, que a gente vai apresentar para vocês, que vai acontecer do dia 6 ao dia 10, a gente está preparando um conteúdo bem prático que a gente vai mostrar para vocês e vai provar para vocês que dá para vocês fazerem dentro de casa. Então, se você ainda está insegura, se você tem um pouco de medo, de receio, né, vai se preparando e vem acompanhando comigo nessa semana de aquecimento que a gente está fazendo agora, tá? Então, essa é a próxima semana, serão 2 semanas de live, onde a gente vai falar sobre conteúdos que vocês me pedem sempre. E eu vou abrir caixinha lá no Stories, então eu quero que vocês deixem
para mim as dúvidas que vocês tenham, para justamente eu trazer essas lives para a gente conversar todos esses dias aqui, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, às 8 horas da manhã, aqui no Instagram e no YouTube, para a gente conseguir desvendar um pouquinho mais dessas crenças, né, que as pessoas colocam aí ao trabalhar com marmitas. É isso, espero vocês amanhã, pessoal. Até mais.